Olá, meu nome é Vinícius, eu sou acadêmico de Física pela Unicentro e hoje eu vou comentar um pouco sobre as fitas cassete e a física envolvida nelas. Elas surgiram em 1963 pela empresa holandesa Philips. Elas ficaram muito populares nos Estados Unidos nos anos 80 e ela facilitou muito a gravação de músicas. Isso fez com que ela fosse muito popular entre as pequenas bandas que estavam procurando seu espaço, porque elas gravavam uma fita de maneira independente e podiam ir nas produtoras para mostrar o seu trabalho e buscar um contrato. A estrutura delas era uma coisa muito simples. Ela consistia em uma fita plástica com uma fina camada magnética, geralmente de ferro de cromo. As informações das músicas ficavam gravadas nessa camada magnética, e elas poderiam ser transformadas em sinais elétricos quando passassem por um leitor. Com esses sinais, eles eram levados a um alto-falante, gerando som. E depois que elas estavam gravadas, as fitas magnéticas não perdiam a magnetização. Ela possuía dois carretéis, onde a fita era enrolada, duas guias para manter a fita tensionada sobre uma almofada esponjosa presa em uma lâmina de aço, fazendo meio que um papel de uma mola. E na região dessa almofada, a cabeça magnética do gravador ficava encostada para realizar ou a gravação ou a leitura. A cabeça do gravador é semelhante a essa da imagem aqui ao lado. Então, essa aqui é a estrutura. Basicamente, os dois carretéis para a fita enrolar, os dois roletes para ajudar a fita a se conduzir pelo caminho correto, e aqui vocês conseguem perceber a mola e a almofada de pressão. É nessa região em que o leitor fica em contato com a fita para fazer a gravação. Então, antes da fita produzir música, ser a música, digamos assim, ela é composta por inúmeros ímãs. E esses ímãs, eles estão todos desordenados. Ou seja, eles não têm informação alguma. Eles são apenas ímãs que estão ali na fita. Porém, se você coloca um ímã em contato com outro ímã, esses ímãs, eles tendem a ficar alinhados com o campo magnético desse ímã maior. E é isso que acontece para a gravação. A gente tem um sinal de entrada, que é a música, ela passa por um amplificador e chega num eletroímã. Esse eletroímã gera um campo magnético seguindo a corrente que está na entrada. Ou seja, esses pequenos ímãs que estavam todos desordenados, eles vão adquirir um alinhamento característico para cada música. Ou seja, eles vão estar passando com uma velocidade constante perto desse eletroímã, que está com o sinal da música, e eles vão ficar alinhados, e aí a gente vai ter a música de fato na fita. Agora, algumas curiosidades. As fitas cassete, elas possuem os dois lados, o lado A e o lado B. Inicialmente, possuía 30 minutos em cada lado, totalizando 60. E com o passar do tempo, essa duração aumentou até os 90 minutos. E geralmente, as melhores músicas das bandas ficavam sempre no lado A. Ela possui um armazenamento linear. O que é isso? Sempre a música 2 vem depois da 1, a 3 depois da 2 e assim sucessivamente. E, diferentemente do que acontece com os CDs ou com o próprio streaming, a gente não conseguia pular as músicas tipo, de forma automática. Então, as pessoas geralmente utilizavam um lápis ou uma caneta para fazer isso. Por quê? Porque para fazer isso de maneira automática, você consumia a pilha do seu dispositivo que você usava para ouvir. E isso meio que cortava um pouco a vibe. Aí você ia ter que ficar sempre comprando muitas pilhas para ficar voltando. Então utilizava-se muito a caneta e o lápis. E elas possuíam uma durabilidade finita, especialmente se elas ficassem em contato com o sol. Mas vocês lembram que lá no início eu falei que essas fitas nunca perdiam a magnetização? Então, era possível sim gravar por cima ou apagar uma gravação e fazer outra. Porém, isso fazia com que a qualidade diminuísse. E se a gente dá uma procurada, a gente encontra uns áudios bem bizarros de como ficava algumas coisas depois de muitas gravações. Então, essas foram as referências que eu utilizei e seria isso. Obrigado.